Nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Aquilo que você repetitivamente pensa vai se tornando aquilo que você acredita. Ou seja, pensamentos recorrentes se tornam crenças. E as suas crenças, elas limitam a sua vida. Elas limitam a forma como você vai enxergar as coisas. O que acontece é que existe uma correspondência no lado energético e existe uma correspondência no lado material, né? Tudo tem correspondência. A nível material, a gente vai estar falando sobre caminhos neurais. O pensamento, ele é um sinal elétrico, bioelétrico, no seu cérebro. Sobre isso, esse reforço neural, né, de sinapses, a gente tem uma metáfora muito boa, que é, vamos supor que você está caminhando por um caminho, e aí de repente você vê que tem uma macieira, e você pensa, poxa, eu vou ali pegar maçã. Só que tem uma grama muito alta. E você vai lá e você passa, né, meio de uma forma esquisita pela grama e abre esse caminho. No segundo dia, quando você volta lá para pegar outra maçã, você vê que já tem um pouquinho mais ali delimitado o caminho para você passar. Quando você volta no 100º dia, já tem um caminho perfeito ali que você abriu no mato para você pegar maçã. O que que isso significa? Que toda vez que você reforça aquele pensamento, você vai criando uma corrente, um caminho ali. Ou seja, fica mais fácil. Você entende que para você pegar a maçã, no primeiro dia, você tem que abrir. Eu tô olhando para baixo porque eu literalmente tô vendo grama aqui, né? Você tem que abrir o mato, né? É mais difícil. Mas quando você vai a 100ª vez, você vê que o caminho já tá feito. Você já armou o caminho. Ou seja, é muito mais fácil você pensar sobre uma coisa, você gasta menos energia para pensar numa coisa que você já pensou várias vezes. E aí, isso vai programando você. De novo, quanto mais você pensa, mais você vai gerar essas crenças. Essas crenças são a programação, né, de como vai ser seu modus operandi, de como o seu cérebro ele vai performar na vida, como você vai olhar para uma situação. E o nosso cérebro, ele é tão espertinho, danado, que ele vai fazer de tudo para que você esteja certo. Aí é uma grande pegadinha que pode servir para o seu bem ou para o seu mal, tá? Vamos lá. Essa pegadinha funciona da seguinte maneira: você vai viver de acordo com aquilo que você acredita. Então, o nosso cérebro, literalmente, para que a gente continue se sentindo certo, ele meio que elimina as informações da equação que provam pra gente que a gente tá errado, tá? Isso a nível, eu tô falando a nível ainda material, depois eu vou entrar na parte energética. O seu cérebro, ele tem várias pesquisas sobre isso, tá? É só você dar uma gulgada que você vai entender o que eu tô falando. Mas assim, a gente pode pensar que se você é uma pessoa que pensa: "Ai, homem nenhum presta", ou mulher é tudo interesseira, o seu cérebro, ele é tão poderoso que ele reconhece padrões. Então para que você esteja certo, né, para que você não perceba o quanto você tá errado, ele vai mapear os padrões e vai fazer você se relacionar com pessoas que comprovam aquilo pra você. Ou seja, você vai se relacionar com pessoas que são interesseiras, você vai se relacionar com pessoas que não prestam. Porque o seu cérebro ele faz esse dever de casa. Literalmente existe um padrão cognitivo que vai reforçar o que você acredita. Isso é extremamente perigoso, mas também é extremamente poderoso. Por isso que a gente tem aquela frase que atribuem a Buda, mas a gente não sabe realmente se foi ele que falou, né? Que é capaz aquele que pensa que é capaz. Se você acreditar que você consegue, você consegue. Pode não ser imediatamente, mas em algum momento você vai conseguir, entende? Por isso que você vai pegar Michael Jackson, Schwarzenegger, Oprah, você vai ver que essas pessoas elas faziam fortes exercícios de visualização. A pessoa já acreditava primeiro. A pessoa acreditava que ela ia conseguir. Ela se via conseguindo, ela sentia como se ela já tivesse conseguido, entende? Porque o seu cérebro, ele tem mais uma habilidade muito importante que é, ele não sabe o que que é realidade, o que que é ficção. Até porque, se a gente for parar pra pensar, a gente tá numa simulação, a Matrix é uma simulação. Então, não tem mesmo como saber, porque nem o que a gente acha que é real, entende? Por isso que a gente consegue fazer essa reprogramação através da imaginação e através de outras técnicas também, tá? A gente tá reprogramando a forma como a gente pensa, porque vamos lá, vamos agora para a parte mais energética da coisa. A gente vibra, tá? Eu vou deixar no card ou na descrição um vídeo que eu falo mais sobre isso, pra você entender melhor depois. A gente vibra de acordo com
o que a gente é, que é o nosso ser, que é a nossa parcela divina. Aí a gente tem as nossas crenças, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações. A gente, no macro, a gente vibra nisso aqui. Existem uns detalhezinhos, mas isso aqui é o que compõe a nossa vibração, né, a maior parte do tempo. Filho, se você alinhar, harmonizar crença, pensamento, emoções e ações, você vai alinhar isso, o seu ser, ele vem à tona e você consegue viver de acordo com a sua essência. E aí você entra em fluxo com a vida. Mas o que acontece? O que você pensa e fica pensando se torna crença. Só que é tudo retroalimentado, tá? De acordo com o que você acredita, você vai pensar. Então, exemplo, você acredita que mulher não presta, tá? Ou que homem não presta, não importa. Você vai ficar pensando, ah, mas fulana fez isso justamente porque ela não vale nada. Ah, mas esse comportamento aí indica que essa pessoa, ela vai me trair. Você vai ficar tendo pensamento de acordo com aquilo que você acredita. E você vai se sentir de acordo com isso também. E você vai agir de acordo com isso também, tá? Então, as suas ações, elas podem mudar suas crenças. As suas ações podem mudar seus sentimentos, tudo isso aqui é retroalimentado. Só que você vai fazer isso aqui de acordo com as suas crenças. Isso aqui pode mudar as suas crenças, entende? E isso aqui é zerar a vida, tá? Mas enfim, vai nesse outro vídeo depois pra você entender melhor o que eu tô falando. Quando a gente pensa aí nesse nível energético das coisas, a gente entra mais uma vez naquilo que é a lei da atração, a lei da correspondência. Você vai atrair para sua vida de acordo com aquilo que você vibra, né? De acordo com isso aqui. Então, assim, isso é o poder dos seus pensamentos, tá? E por isso que eles não moram de graça na sua mente, na sua cabeça. Os seus pensamentos, eles vão atrair pensamentos similares aos deles. Então, pra pensar que quando você tá pensando coisas ruins, a tendência é que você pense mais coisas ruins. Quando você tá pensando coisas boas, que você pense mais coisas boas. Aí você entra naquela coisa, é tipo aquele exercício tipo de gratidão, que você começa a pensar sobre uma coisa que você é grato, e daqui a pouco tem várias coisas pelas quais você tá grato que você tá pensando, entende? Você consegue fazer uma lista. É meio que nessa mesma lógica, entende? E aí, a lei da atração, ela fala que você vai atrair aquilo que você vibra. Só que como isso funciona na prática? E esse que é o pulo do gato. Você pode pensar que se você tá pensando naquilo que você não quer, então você vai fazer com que aquilo não aconteça. Só que, de novo, é só vibração. O universo ele não interpreta não. Ele não interpreta nunca. Ele não entende o não quero. Ele só entende o que você tá me mandando de sinal, tá? Essa que é a chave. Então, se você fica pensando sobre o que você não quer, o que você tá falando pro universo é: traz mais disso. Porque você tá vibrando no que você não quer, entende? Não adianta falar: "Não quero isso". Você tá vibrando: "Isso, isso, 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 isso". Só que você quer aquilo. Ao invés de você ficar aquilo, 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 você tá isso, isso, isso. Entende o que eu tô falando? Você tá justamente, reforçando esses caminhos neurais. E aí o seu cérebro só vai olhar pra isso. Entende? Então tem essa correspondência. Na matéria, são as sinapses. E na equação maior, né, que é o que coordena a sua vida, que é muito mais a energia do que a matéria, você vai estar vibrando no que você não quer. Então os seus pensamentos eles têm que estar totalmente focados naquilo que você quer. Entende? Justamente por conta dessa correspondência frequencial. E o que acontece é que na maior parte das vezes as nossas crenças, elas estão inconscientes. É que é como se a nossa mente tivesse dividida em consciente e inconsciente, né? Papai Freud foi lá e falou muito sobre o inconsciente. E a nossa vida normalmente é regida pelo inconsciente. O nosso processo de expansão da consciência é trazer essas coisas do inconsciente para o consciente, entende? Para você conseguir entender quais são suas crenças que estão te fazendo mal, entende? Quais são as causas que estão fazendo você performar e ter resultados ruins. É como se você fosse um celular. Sabe quando seu celular fica lento porque tem um monte de aplicativo aberto? Tipo, você tá usando um aplicativo, só que tem vários abertos, né, outras abas, e aí o seu celular fica pesado. E o problema é que eles estão rodando, mesmo você não estando olhando para eles, entende? Você tá no Instagram, mas o YouTube tá aberto, o Google Agenda tá aberto, o TikTok tá aberto, tá tudo aberto, só que você tá no Instagram. Só que isso tá rodando. Isso tá gastando memória RAM, isso tá gastando processamento da sua mente. E isso tá acontecendo com você hoje. Seu inconsciente, ele tá rodando um monte de programa que te faz mal, entende? É por isso que você tá travando, sacou?
porque isso tá rodando. Você tem que o processo é meio que limpar essas abas do teu inconsciente para que você fique mais leve, para que o seu funcionamento flua. E aí como tudo funciona nessa coisa de atração, né, quanto mais pensamento negativo você tiver, mais você vai atrair outros pensamentos negativos, gerar crenças negativas que te enfraquecem e vão para o teu inconsciente te programar de uma forma ruim, negativa. A gente tem sempre o que que é negativo, o que que é positivo, Aleph, né. A gente pode ir para esse lugar também. A gente só tem 2 estados para simplificar, tá. A gente tem o estado de bem-estar, o estado de mal-estar. Bem-estar, alegria, felicidade, gratidão, amor, paz, harmonia. Mal-estar, dor, agonia, medo, raiva, sentimento de rejeição, sentimento de inadequação, ou seja, aquilo que te bota pra cima, aquilo que te puxa pra baixo. A gente tem que fazer o deverzinho de casa de limpar pra ir pra cá, entende? Então assim, você sabe que um pensamento ou uma emoção vai pra um lugar de mal-estar ou de bem-estar. Se aquele pensamento tá te levando pra um lugar de mal-estar, você tem que interpretar isso no seu corpo. Eu já falei sobre isso num outro vídeo que eu vou deixar aí na descrição e aqui embaixo, como as suas emoções elas são uma bússola, tá? Que te mostram se você tá indo para o bem-estar ou indo para o mal-estar. Então, esse é um pensamento. Você tem que estar o tempo todo tentando estar consciente na sua mente. Quando você perder o foco, não tô consciente, você volta, entende? Não precisa se martirizar sobre isso, mas é meio que um estado meditativo em que você vai estar sempre tentando interpretar. Esse pensamento, ele me leva para o bem-estar ou para o mal-estar? É o tempo todo questionando isso. Tem momentos em que a nossa mente ela fica mais turbulenta e tal, e a gente se perde um pouco, mas volta de novo, respira e volta. Tá me levando pro bem-estar ou pro mal-estar? E o tempo inteiro você tem que estar se questionando, entende? Até que isso se torne o padrão, tá? A gente vai fazendo isso de forma consciente até que existe uma reprogramação que chega no inconsciente e aí é feita de forma automática. O inconsciente, ele é totalmente automático. As suas crenças, elas funcionam sem você pensar nelas. É como respirar. Então, essa reprogramação que a gente vai fazendo com que esse programa seja substituído por algo que te empodera, por algo que funciona para você no seu inconsciente, e a sua vida começa a fluir a partir disso. Entende? E aí a gente entra aqui. O que você coloca para dentro, através dos seus olhos e dos seus ouvidos, é tão importante quanto o que você coloca no seu prato. Ou seja, aquilo que você consome de vídeo, de música, de atividades que você faz, de livros, tudo isso é tão importante quanto a comida que você está botando no seu prato. Aí você tá batendo macronutrientes, você tá batendo proteína, você tá batendo caloria pra ficar monstro, mas tá consumindo um monte de música nada a ver, série nada a ver, videogame nada a ver. Entende o que eu tô falando? Então, a partir de hoje, eu quero que você tenha um compromisso com você, e aí você que tem que ter esse compromisso de só colocar pra dentro aquilo que faz bem pra você. Parar de consumir coisas que te afastam do seu ser. Esse estado de mal-estar é o estado que te afasta do seu ser. De novo, o ser, a sua essência. Entende? O que que é um ser, para você ter noção? O ser é união, o ser é amor, o ser é alegria. Se você está sentindo ódio, se você está sentindo que isolamento, se você está sentindo aquela coisa de nós e eles, como se tivesse uma separação, você está distante do seu ser. Você está num estado de mal-estar. Então você tem que focar em ter pensamentos que te trazem para o bem-estar, né? Que te empoderam. Então começa a ter pensamentos bons sobre você, especialmente pensamentos sobre você, para mudar sua autoimagem, tá? Eu vou fazer um vídeo. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, eu ainda não fiz esse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre autoimagem. Se ele já existe, ele vai estar aí no card ou aqui na descrição. Se não existe ainda, aproveita para se inscrever nesse canal para você não perder. E aí, você tem que ter esses pensamentos bons sobre você. Então, o que você vai fazer é alterar o seu foco. Quando você perceber que está tendo pensamentos que tiram a sua força, que te afastam do ser, você vai trocar o pensamento. Então, tipo, exemplo, quando eu comecei a treinar, eu tava muito, muito magro. E aí nisso, eu ficava o tempo todo, pô, me olhava no espelho, ah, mas eu tô muito frango, eu ainda tô muito fraco. Não, 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 não. Quando você perceber que tá tendo esse tipo de comportamento, o que eu comecei a fazer? Vira a chave, bum. Ah, tá, eu ainda não tô onde eu quero estar, mas, cara, eu já tô muito mais forte do que eu tava antes. Já tô conseguindo segurar mais peso, já tô conseguindo ficar em pé sem ter vontade de desmaiar. Cara, eu tava de um jeito que eu ficava em pé, eu tinha vontade de desmaiar,
sacou? Meu corpo, eu não conseguia sustentar o meu corpo, sacou? E aí eu pensando, ai, nossa, eu tô frango. Pô, mas tá conseguindo ficar em pé, viado, do que você tá reclamando, sacou? A importância da gente não ficar se comparando com os outros, mas a gente perceber de onde a gente veio e para onde a gente está indo. O seu passado, ele não limita o seu futuro, mas o seu passado te ajuda a se acolher nesse momento atual, entende? Então, assim, troca. Quando você perceber que está tendo vários pensamentos, de novo, pensamento negativo atrai pensamento negativo. Quando você está nessa rodinha do hamster, troca, pá, vou pensar em outra coisa. Então, tipo, ai, mas tá chovendo, o clima tá uma merda. Porra, mas beleza, eu posso ligar o ventilador. Que bom que, pô, se tá chovendo, eu posso ficar em casa, eu tô em casa pra ficar. Quando você associa a um pensamento diferente de gratidão, você começa a ter mais pensamentos bons. Entende? Outra coisa que você pode fazer é você usar a sua imaginação. Você usar as âncoras da visualização, né? Então, tipo, cara, tá tudo uma merda. Tudo uma merda, não consigo nem ver. Eu tenho certeza absoluta que tem um monte de coisa pelas quais você pode agradecer, mas talvez nesse momento esteja difícil de você perceber essas coisas. Vai, começa a imaginar. Pensa, como seria o dia perfeito? O seu cérebro não sabe, de novo, não sabe o que que é real, o que que é ficção. Se você começar a pensar sobre, você vai mudando a química do seu cérebro. E quando você percebe, você começa a se sentir melhor. Um pouquinho de bem-estar já muda tudo. Você vai tendo acúmulos de pequenos bem-estar, entende? Vai botando os tijolinhos do bem-estar até que você sinta muito bem-estar, entende? Começa pequeno. Você pode começar sempre pequeno. Toda trilha, toda jornada começa com um passo. Não adianta, você quer tudo automaticamente. Só que às vezes você só precisa melhorar um pouquinho, entende? Existe um gráfico emocional. Você pode, ao invés de você querer sair do medo direto para a alegria, você pode primeiro ir para a neutralidade. Vou botar esse gráfico aqui para você ver. Entende? Você não precisa daqui para cá. Você pode, mas você não precisa. Você pode subir um pouquinho, subir mais um pouquinho, subir mais um pouquinho, até você atingir aqui em cima. Entende? Não pegue tão pesado com você. Vá tranquilamente. Não bote peso nas coisas. Flua. Entende o que eu tô falando? E a última coisa que você pode fazer também para ir para esses estados é ativar âncoras na sua vida, né? O que que é uma âncora, Aleph? Uma âncora é uma espécie de hipnose, tá? A âncora é uma coisa que você coloca que automaticamente já te leva para um estado emocional. Então, quando você estiver sentindo uma coisa boa, você vai associar aquilo a alguma coisa. Pode ser um objeto, pode ser uma ação, pode ser um toque especial. Eu vou dar um exemplo, tá? Pode ser um toque especial de alguma forma. E aí quando você vai associar, e toda vez que você se sentir daquele jeito, você vai fazer exatamente aquilo, pegar aquele objeto ou fazer aquela ação específica. Ou seja, você está associando uma coisa a outra, uma ação a uma outra ação, um sentimento a uma ação, ou um objeto, enfim. Quando você precisar ativar esse emocional, é só você pegar um objeto, é só você usar essa ação. Entende o que eu tô falando? Você associa, exemplo, tô feliz, fiz isso. Quando eu precisar ativar a felicidade, aí você fica fazendo isso várias vezes. Quando você precisar ativar, tô na merda. Ah, ó, a minha âncora. Uh! Pronto. É uma hipnose. Você vai associar uma coisa à outra. Só que você vai fazer isso de forma consciente. Entende? Então toda vez que você estiver num estado que você quer reproduzir ele depois, pô, tô aqui com a minha família, tô feliz pra caramba. Uh! Caralho, tô na merda, tô estressado, tá tudo dando errado no trabalho. Ah, vou usar minha âncora. Uh! Aí o seu cérebro ele vai fazer esse deverzinho de casa. Vum! Ele vai trazer esse estado emocional pra cá. Lembra? Só existe presente. Não existe passado, presente e futuro. Só existe presente. Então, o que você colocar na sua mente tá rodando. Entende o que eu tô falando? Então, assim, ativou, tá rodando como se você estivesse no momento presente. Sacou? Como se aquilo estivesse acontecendo agora. Por quê? No momento que parece que aquilo tá acontecendo agora, tá acontecendo. Porque sua mente não sabe qual é a diferença. Então você ativou. E aí você pode fazer isso com tudo, pode ser estalo, pode ser bater a mão, pode ser pulinho, pode ser coçar atrás do pescoço, pode ser arrumar o seu cabelo, qualquer coisa você pode ativar. Inclusive, deixa eu arrumar meu cabelo. Qualquer coisa você pode ativar esse estado, entende?
Então você vai criando âncoras, mexendo na orelha. Tem gente que atribui isso a objetos, tá. Então, sei lá, olhar o fogo, olhei o fogo, ativei, sacou? Então você pode fazer isso com qualquer coisa. Eu, particularmente, acredito muito no poder do corpo, então eu gosto muito de ser coisas que independem de meios externos, entendeu? Tipo, e a âncora ela não precisa ela pode ser um cheiro. Um perfume específico que você usa. O seu perfume é a âncora, sacou? Ou uma imagem, entende? Você imagina uma imagem e associa essa emoção a essa imagem. Toda vez que você fechar o olho e ir para essa imagem, ponto, você já foi. O seu estado vibracional já trocou. E aí os pensamentos associados a essa emoção vão começar a ser bons, entende? Tudo fica mais fácil quando você está vibrando corretamente. Tudo flui mais. Quando você tá feliz, as coisas é como se mais coisas felizes acontecessem. Você nem liga para as coisas que você ligaria quando você tá triste, quando você tá feliz. Essa é a grande sacada. Então crie as suas âncoras e se você quer ajuda para reprogramar o seu inconsciente, para ir para esse estado de bem-estar, toca aí no link que tá na descrição para conhecer mais sobre os meus atendimentos. E isso é autolealdade.